Boa noite. Estamos aqui, não é? Mais uma live que nós vamos fazer hoje, né? Dando continuidade à live há 15 dias atrás, porque segunda-feira, não, por motivos particulares, nós não fizemos, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa live, dessa vez falando sobre a violência contra a mulher, do xingamento ao feminicídio. Então é importante a gente dar continuidade, porque nós vamos dar continuidade e vamos convidar a mesma pessoa, a assistente social, né, para fazer essa live. Porque a demanda foi muito grande, muito assunto, né, para falar, e de repente a gente sentiu a necessidade de dar continuidade à live. Então vamos aguardar a nossa convidada especial, né, a nossa Rafaela, entrar para a gente dar continuidade à nossa live de hoje, né? Eu estou vendo que já entrando, nossos seguidores já estão entrando. Mônica Fernandes, Selma Priscila. Oi, boa noite. Já estou juntinha com você. Saudade, Rio de Janeiro. Ó. Beijo, gente. Mônica, Túlio já entrou, Lúcia, muita gente entrando, e ao longo do nosso papo a gente vai mostrando para vocês, né, as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, que eu vou também, ao longo da conversa, eu vou olhando, vou anotando para a nossa entrevistada responder. Nós temos também, da semana passada, há 15 dias atrás, ficaram algumas questões, 10 perguntas para ser respondida, e nós vamos dar um tempinho depois da fala da nossa entrevistada, a gente vai dar continuidade e vai responder em respeito aos nossos seguidores, né? Nós vamos responder as perguntas que ficaram da live anterior, né? Marisé Pontes, boa noite, minha linda. Muito obrigada, Antônio. Ivonete Gomes. É muito importante, né, a gente ver quem está nos seguindo, nos acompanhando. Hoje, realmente, eu acredito que vai ser muito bom o assunto, né, porque a gente sabe que nessa época de pandemia, os nervos se alteram, né, o tédio, a ansiedade, a depressão, são muitas coisas que a gente vai ao longo do tempo falando sobre isto, né? Então, vamos aguardando, né? Aguardando, você como sempre, super charmosa, né, gente? Eu me ajeito para vocês, e também é um prazer muito grande me arrumar, porque é a única vez que eu me arrumo para justamente me encontrar com vocês. Para mim está sendo muito bom, muito gratificante estar toda segunda-feira com vocês, não é? Para que a gente possa falar um pouquinho sobre os temas, não é, relevantes em relação à saúde mental. É a saúde mental da mulher, a saúde mental da criança, do adolescente, do idoso. Hoje é dia de luta antimanicomial, é o dia onde está se lutando, e tem cada vez mais a necessidade de a gente lutar por uma sociedade mais respeitosa, mais humanística, não é? Para que a gente possa dar visibilidade ao doente mental, aquelas pessoas que viviam isoladas, confinadas em hospital psiquiátrico, e de repente, com a luta antimanicomial, nós temos a oportunidade de mostrar à família, à sociedade e a todo o povo em geral, que o doente mental, ele é capaz de viver em sociedade. Então, é por isso que a gente precisa, não é, estar sempre vendo essas questões de exclusão social, as pessoas que são excluídas, né? E a mulher, de uma maneira geral, ela é tida ainda como uma mulher sexo frágil, e isso não deve existir. É preciso que a gente fale, conscientize, aproveite as oportunidades para a gente falar sobre o que a mulher merece, o que a mulher deseja, o que é que a mulher quer quando ela tem um companheiro, um amigo. Ela quer ser respeitada, ela quer ter a oportunidade de viver bem, de viver feliz, de viver alegre, não
né? Porque isso é um direito que assiste a todos nós. Ter o direito de viver feliz, ter o direito de ser respeitada, né? Eu estou aqui aguardando a nossa convidada, né, que ela ainda não entrou, para poder a gente dar início à nossa conversa de hoje sobre a violência contra a mulher, do xingamento até o feminicídio, né? Vamos ver, né? Michele Vieira, Rafaela, ela está entrando, vamos lá. Boa noite! Oi, boa noite, Boa boa noite! Você é noite. cada vez mais linda, não é, Rafaela? Ô, Penha, são seus olhos, você é muito gentil. Nem vou falar de você hoje, viu? Porque você tá um arraso. Não, eu realmente eu sinto que eu tô bonita, né? Porque eu me preparei para isso, né? Para esse momento, porque está sendo muito importante, Rafaela, é esse momento da gente, não é, poder conversar com nossas mulheres, né? Quantas mulheres lindas, maravilhosas que estão nos acompanhando, né? E é muito importante quando a gente dá essa oportunidade para falarmos sobre um assunto tão pertinente, né? É um assunto Verdade, que diz Penha. direito, não é, a mulher. E por que hoje, novamente, Rafaela? Porque Rafaela deu um show, né? Falou muito bem, com muita propriedade. E aí Obrigada. o tempo foi passando, né? E todo mundo ficou empolgado, eu também fiquei empolgada, e a gente precisava dar continuidade ao assunto. E hoje a gente vai falar mais especificamente, Rafaela, você que é a assistente social, né, e jornalista, Rafaela Ramalho, ela é mestra em serviço social, faz doutorado na UFPB, não é? E militou nessa temática da violência contra a mulher já há bastante tempo. E hoje ela é coordenadora da CPI, né, do feminicídio na Assembleia Legislativa. Então, Rafaela, você né, seja bem-vinda mais uma vez e será um prazer, né, nós passarmos um momento aqui com você, não é? Então, é, Obrigada, Penha. Só agradecer, as antes de suas mais nada, agradecer o convite, né? Penha dispensa até apresentações. Penha é uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível. Inclusive, minha terapeuta, né, que me ajuda obrigada, sempre, obrigada. cotidianamente, me fortalecendo enquanto pessoa. Eu sou muito grata pelo seu Muita, trabalho, por esse convite e pela confiança em me colocar aqui para essa conversa, que é uma conversa, né, que a gente vai ter hoje. exatamente. O aumento da violência contra a mulher em tempo de Covid-19, a gente tem percebido que tem havido mais morte, agressões, não é? BO. E as delegacias estão sempre mostrando o índice que vem aumentando na nossa sociedade, não é? E eu peguei uma frase aqui nas minhas pesquisas, né, que eu achei bem pertinente para a gente dar início à nossa conversa, Rafaela, que diz assim: há gritos que atravessam as paredes, há gritos que são sufocados para que os pedidos de ajuda não sejam ouvidos, há gritos que são silenciados pelo medo, pela opressão e pela morte. Em muitos casos, resta as dores, as marcas visíveis no corpo, as marcas que permanecem invisíveis na alma da mulher, que sofre agressões e violência em suas variantes. O lar, ou para muitos, é um refúgio seguro, lugar de acolhimento e repouso e afeto, tem se transformado em local hostil, inseguro e perigoso. E aí, Rafaela? É nessa contradição grande, né, que acontece a maior parte das violências contra as mulheres. É sempre bom situar no plural
mulheres, porque a gente tem a noção de que uma violência cometida contra uma mulher é uma violência cometida contra todas as mulheres, né? Tendo em vista, enquanto uma estiver encarcerada, nesse cárcere da violência, todas nós estaremos submetidas de alguma forma à violência, né? Então, assim, é importante situar esse debate no plural e também dizer que violências, porque as violências são de várias formas, né? A gente tem vários tipos de violência, desde a violência física, aquela que é efetiva pela força, a psicológica, o silêncio é uma forma de violência, né? Como a gente já conversou algumas vezes, né, Penha? O silêncio também às vezes machuca bastante. A tortura psicológica, machucar a autoestima da mulher, a violência patrimonial, que, assim, não vou citar nomes, claro, por uma questão ética, mas recentemente aqui a gente teve um caso bem grave de violência patrimonial contra uma jovem, e é nesse sentido que a gente tem que entender essa violência, no sentido plural, no sentido social, no sentido complexo que essa violência traz, né? Essa carga complexa. Se a gente conseguir situar esse debate de uma forma mais abrangente, a gente vai se aproximar melhor dele, compreender melhor e enfrentar melhor essa violência. Muito bem. O termo feminicídio, ele é um conceito que surgiu na década de 1970, né? Uhum. Para justamente dar visibilidade à discriminação e à opressão. A desigualdade, a violência sistemática contra as mulheres, culminando na morte. Essa forma de assassinato não constitui um evento isolado nem inesperado. É uma sequência do xingamento, como você bem frisou, do xingamento até o feminicídio. E aí, o que é feminicídio? Para que nossas amigas, né, nossos acompanhantes, possam realmente se situar. O que é feminicídio? De forma bem didática, Penha, a gente tem uma tipificação criminal no nosso Código Penal que se chama homicídio, não é isso? Então, a gente vê uma semelhança, homicídio, feminicídio. Então, qual é a diferença? O que seria o feminicídio? O feminicídio é uma tipificação do homicídio. É como se fosse uma raiz, uma pessoa é morta, né, por um crime de homicídio e há uma qualificação que se chama feminicídio. Mas por que feminicídio? O feminicídio é a morte da mulher pelo fato dela ser mulher. De certo? gênero, né? Exato. Quando existe qualquer motivação de gênero, por exemplo, quando o homem odeia a mulher, porque a gente tem casos de... O machismo, ele chega num ponto de ódio tão grande contra a figura feminina que se torna misoginia, que a gente chama de misoginia, que é uma forma aguda, digamos assim, do machismo, né? Então, os motivos são muitos para que se chegue ao feminicídio. E a raiz desses motivos está na nossa cultura, na cultura patriarcal, que coloca o homem como o centro das atenções, o centro da situação, e a mulher como uma personagem secundária, um personagem inferior. Então, essa cultura arraigada machista muito forte em nossa sociedade faz com que ocorra um tipo de crime específico chamado feminicídio, que é a morte da mulher pela razão de ser mulher. E aí, dos inúmeros fatores que envolvem a morte de mulheres por essa razão de gênero, né? Existe um que é mais evidente, digamos assim, aqui no Brasil e na maior parte do mundo, que é justamente os crimes quando existe a mulher, ela decide se separar, né? Ela decide não mais estar com o companheiro, então o companheiro não aceita essa condição de deixado, digamos assim, né? Essa condição de ter sido deixado. Então, o que é que ele faz? Ele entende que aquela mulher é propriedade privada dele. E sendo propriedade privada dele, ela não tem o direito de romper com a relação. Então, a maioria dos crimes de feminicídio, que é esse homicídio de mulher, né, que é feminicídio, é motivado por essa questão da separação, por esse ódio e essa misoginia que está no nosso berço cultural, no patriarcado. É aquela perca do sentimento de posse, né?
Justo. Ela é minha, ela não vai, não quer ser mais minha, mas também não vai ser de mais ninguém, não é? Isso é uma cabeça muito vazia, não é? Quando o homem pensa dessa natureza, né? Se o relacionamento não dá certo, então tem outros meios, tem outras maneiras de se deixar, não é? Mas essa situação está se tornando tão delicada em relação ao o machismo, dele não aceitar essa condição de perder a posse sobre a mulher, de perder o controle sobre ela, porque eles começam realmente a querer controlar o dinheiro, a querer controlar o salário, as amizades, começa a até tirar ela do âmbito familiar, para que ela não repasse para a família o que está acontecendo com ela, né? Então, são N situações, não é? E quais são as motivações? As motivações que levam o homem a matar, não é? Nos seus estudos, na sua maneira de ver. A principal questão é justamente essa, né? Assim, um dos principais motivos. Queria dar um abraço para Anderson, meu amigo que entrou aqui agora na live. A motivação principal é justamente essa, sabe, Penha? Do rompimento, uma das principais. Mas, assim, às vezes você vê que uma mulher já é morta porque cozinhou arroz e queimou. Imagina você ser morta pelo fato de você ter feito um arroz e o arroz ter queimado, né? Então, o motivo não é o arroz exatamente, o motivo é o ódio contra a figura feminina, né? E assim, as relações, como elas se dão, às vezes a dependência que a mulher tem financeira por uma questão estrutural do mercado de trabalho, que a gente sabe que as mulheres elas não têm o mesmo espaço ainda, muito embora a gente tenha conquistado e vem conquistando nosso espaço no mercado de trabalho, a gente ainda tem a dependência da figura masculina na questão do provimento da casa, dos filhos, e isso gera uma situação na cabeça do homem machista de submissão, né? A mulher é submissa, então tudo eu posso, inclusive ceifar a vida dessa mulher, entendeu? Então tudo está preso a essa questão da cultura. Então, os motivos banais, eles se tornam o motivo, não exatamente o motivo do assassinato, mas como se fosse uma justificativa para matar, quando, na verdade, a raiz está nessa cultura. A raiz, né? O principal motivo está nessa cultura. Mas, assim, a minha compreensão, assim, pessoal, enquanto de feminicídio, assim... Ele começa, né, pelo ciclo da violência, que vai lá, primeiro xinga, diz que a mulher é feia, depois diz que ela você engordou, já não aceita seu corpo como você desmoraliza a mulher, a parte moral que ela tem, né, a sua autoestima. Mas, na minha concepção, eu entendo o feminicídio como a morte sistemática da mulher, mesmo em vida, né? Porque imagina você viver sendo violentada constantemente no seu psicológico, na sua moral. Isso é um sinal de que você está morta em vida, né? Agora, isso é uma compreensão... também, não é? Desrespeitada na sua vontade, no seu desejo, na sua liberdade. Ela é castrada até da sua independência, da sua liberdade também de expressar. Não é? Quantas mulheres têm grandes potenciais e não podem ir à frente, né, na sua carreira profissional? Porque os homens não permitem, né? E assim, se a gente fala, não, a mulher tem culpa, não, essa palavra culpa é uma palavra muito pesada, porque a gente já carrega muita culpa, né, do mundo, né? Até se o cabelo do homem tiver assanhado do marido, a culpa é da mulher. Se o homem não passa a roupa que ele veste, a culpa é da mulher, né? Inclusive, a gente sabe que existe muita corrente. Elas são encarceradas, elas são prisioneiras da situação, não é? Elas pensam nos filhos. Aí por que a mulher não deixa o homem, né? Por que a mulher não deixa o homem? Porque ela pensa nos filhos, ela pensa na situação financeira, ela pensa também na situação da sociedade que vai recriminar, daquela família que acostumou-se que a mulher casou,
tem que viver, não é? Então, existe cultura, crenças que muitas vezes atrapalha, não é? Atrapalha a vontade da mulher de deixar aquele relacionamento. E muitas vezes ela também não tem aquela capacidade de se libertar, porque ela acredita que ele vai melhorar, ela acredita que ele vai mudar, ela acredita que ele faz isso porque começa até justificar, não é, Rafaela? Até justificar o porquê ele age dessa maneira. Porque também tem uma coisa, Rafaela, que me chama a atenção, é a lua de mel. É o conto de fada, né? Aquele homem que faz, né, que ele tenta encantá-la na sexualidade, porque ela é uma pessoa carente, muitas vezes, e ele tenta fazer com que aquele momento seja um momento ímpar na vida dela, e aí ela cai e acha que ele vai mudar. Ela tem realmente a ilusão que ele vai mudar. E aí ela disse, não, ele precisa da minha compreensão, ele precisa também do meu apoio, da minha ajuda, né? Só que ele não está pensando nisso. Ele está pensando na posse, na vontade de encarcerar. No ego, né? né? O ego do machista, no ego do homem. O ego do homem é muito forte, né? E isso é um problema até mesmo quando o próprio homem rompe a relação. Porque assim, a mulher sofre e ele não tem a mínima ética de conduzir aquela situação de uma forma menos pesada psicologicamente para a mulher, né? Então, assim, é complicado esse ego, esse sentimento que o homem tem de estar sempre numa posição superior. A cultura disse que ele era superior à mulher, então ele precisa em todas as circunstâncias estar. Não estou aqui generalizando aos homens que estão ouvindo, né? Eu acho que a gente está criando processos de consciência e há muitos homens se desenvolvendo quanto a isso, respeitando essa temática, respeitando a emancipação das mulheres. Eu acho louvável, eu acho bacana, né, quando o homem diz assim, eu acho que é importante a luta feminista, sabe? Mas eu acho que a revolução feminista, quando eu falo de revolução, não é aquela grande revolução utópica. Muito embora também tenha uma opinião sobre isso, certo? Quando eu falo da revolução feminista, é que eu acho que a gente tem que partir de nós, mulheres. Quanto mais empoderada nós estivermos, mais força a gente vai ter para enfrentar os machismos cotidianos que a gente sofre, né, com os nossos maridos, nossos companheiros, nossos tios, né? Assim, é lógico que a gente não tem como romper completamente. Não pode ser assim, eu vou radicalizar agora. Há feministas radicais. Eu também não estou criticando as feministas que são radicais. Mas eu acho que quanto mais a gente gera esse debate que a gente está gerando aqui, quanto mais a gente cria consciência sobre o machismo e a opressão feminina, e quanto mais a gente se une, principalmente, é muito importante essa solidariedade feminina, né, que se chama sororidade, a gente consegue se fortalecer contra a violência. Inclusive, a mulher, ela muitas vezes ela não é solidária à própria mulher, não é? Ela fala da mulher, ela critica a mulher, a gente se arruma para as mulheres, né? A gente procura cada vez mais se arrumar, não é para os homens, mas para justamente o ego feminino de mostrar que está bem, que está bonita, que está, não é, elegante, porque a gente criou essa ideia de que a gente precisa agradar o outro, né? E isso é muito delicado, né, Rafaela? Quando a gente tem que dar satisfação à mulher, tem que se arrumar para a mulher, tem que fazer com que a mulher entenda a situação que ela está vivendo, né? Jaque, um beijo. Já entrou muita gente aí, né? Que Demócrito, não. Tudo bom? Meu colega novo, ele trabalha na Assembleia. Obrigada. Deus... não, você é Deus. Então, mas Penha, aí assim, a gente tem essa tipificação que é o feminicídio, né? E tem duas variantes principais. Esse crime do feminicídio, ele acontece pela via da violência doméstica, né, que é assim, em massa, os feminicídios acontecem mais pela questão da violência doméstica, e também ocorre por uma outra tipificação, que é o menosprezo à condição de mulher. Por exemplo, é um crime que não envolve a violência doméstica em si, mas uma mulher
Obrigada, obrigada pela gentileza. Que assim não envolve, não está no ciclo da violência doméstica, mas mata uma mulher, por exemplo, por um crime, um roubo, um furto, mas deixa no corpo dela alguma lesão, algum traço de ódio à figura feminina, por exemplo, um corte no seio, uma penetração, uma perfuração em alguma parte íntima do corpo da mulher. Então, isso também é feminicídio, entendeu? Não é só o feminicídio que ocorre no âmbito da violência doméstica, é uma outra tipificação. E aí é muito complicado de perceber as minúcias, né, dessa segunda condição de feminicídio, porque o corpo técnico, a polícia, a equipe profissional, ela tem que estar muito preparada e muito desprovida de machismo, né? Com aquela cabeça assim aberta para entender que aquilo ali é uma característica de feminicídio. Muitas mulheres morrem, a maioria morre por feminicídio, né? E elas morrem e não tomam consciência de que elas foram, né, xingadas, que elas foram maltratadas, que elas tiveram violência doméstica, que elas foram, né, invadidas dentro da sua privacidade. Existem N situações que a mulher não se percebe. O que eu venho acompanhando ao longo de 38 anos de psicóloga, né, eu já sou vovó da psicologia, né, é que as mulheres não se percebem que estão sendo vítimas de violência doméstica, de violência contra a ela mesma, né? Porque justamente eles ficam, muitas vezes, uma das violências mais difíceis para a mulher é quando ela começa o xingamento, que eles começam a denigrir a imagem dela. Que ela não é capaz, que ela é burra, que ela não... Ah, tem muitas mulheres melhor que você. Você é uma mulher fria, uma mulher sem atração, você não tem atrativo nenhuma. Começa desclassificando a mulher e, de repente, vai atrás da mulher, quer fazer sexo com ela e ela, já ferida, já muito machucada, ela realmente não tem prazer de ir para a cama com um homem que passa o dia denigrindo a imagem dela, colocando ela para baixo, diminuindo a autoestima dela, né? Então, existem N situações que levam a mulher a um sentimento, né, de inferioridade, de insegurança, e muitas vezes levando a doença mental, né? Aí vem um alto nível de ansiedade, de depressão, de pânico, de medo, né? De conviver. Muitas vezes não quer deixá-lo com medo de morrer, né? Porque também ele ameaça. Ele ameaça, né? O que eu acho assim, sabe, é que às vezes, por mais feminista que você seja, eu coloco como uma situação pessoal que eu já vivenciei, sabe? A violência psicológica, já sofri violência psicológica, sim, eu digo sem nenhuma vergonha, porque, enfim, somos humanas, né? E a gente está aqui num debate de sororidade, de compartilhamento de experiências. Já sofri violência psicológica e por muitas vezes, por mais consciência que você tenha feminista, por mais consciência sobre essas questões de gênero, né? Consciência política que você tenha, quando você está dentro do ciclo da violência, é muito difícil você sair, sabe? Por isso que as mulheres, elas precisam se apoiar. Elas precisam entender que elas estão hoje bem, amanhã são vítimas. A gente sempre, em algum estágio da nossa vida, a gente vai ser vítima ou foi vítima da violência, né? Desse tipo de violência contra a mulher. E assim, hoje em dia, e principalmente hoje, né, trazendo para o dia de hoje, que é o dia de enfrentamento à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, é muito importante situar que esse debate ele se estende para as meninas também, né? Meninas, crianças, que é quando a gente fala violência contra a mulher, é contra mulheres e meninas. Eu até volto à minha fala, que eu tinha falado do plural, mas também vou me inserir a questão das meninas. Porque muitas meninas, elas sofrem violência sexual na infância, e aí esse é o seu terreno, né, Penha? Você sabe como isso é pesado para o resto da vida dela, para ela ter que encarar as situações, crescer com aquele sofrimento, aquele trauma. Então, a gente tem que também relembrar que a violência contra a mulher também é violência contra meninas.
A gente tem percebido ao longo da minha jornada de 38 anos de psicóloga, a gente tem observado que 90% das pessoas que desenvolvem uma depressão grave, profunda, ela vem de uma situação da violência, não é, doméstica da infância. É um abuso sexual, é o do pai, do tio, do vizinho, do irmão. Não é? Então, elas passam a sofrer um trauma muito forte, um sofrimento muito grande, e então, ela sente que foi culpada, porque ela permitiu que aconteceu. E às vezes não é, ela não é culpada. Ela tem medo de informar, ela tem medo de avisar, muitas vezes, o padrasto, ela tem medo de avisar a mãe, porque a mãe, às vezes, é cúmplice da situação. Libério. Ela não deixa, ela não acredita que o companheiro é capaz de abusar sexualmente da enteada, entendeu? Da filha, do irmão. Então, muitas coisas que acontecem que levam a pessoa a um sofrimento mental e a pessoa vai somatizando da infância e vai criando aquele monstro dentro dela até desenvolver, até desencadear uma depressão. Mas por quê? Por que aquela pessoa é tão triste? A gente precisa observar o outro, acompanhar o outro, observar no seu prédio, na sua rua, quem é a mulher que está sendo vítima, quem é aquela mulher que vive chorando, vive procurando médico, vive tomando remédio, vive mostrando, às vezes, dizendo, levou uma pancada, levou um murro, disse foi uma pancada que aconteceu, uma pancada, que ela sofreu uma queda. E muitas vezes não é. Às vezes é violência que ela recebe, murro, espancamento, que eu acho uma falta de respeito muito grande quando você usa do seu machismo, da sua autoridade para machucar, para, não é, torturar. Porque isso é uma tortura psicológica, né? Que traz problema para o resto da vida. E assim, a condição social, a abordagem social também é um outro fator, que é uma problemática para o feminicídio, sabe, Penha? Porque quando a gente vai ler as notícias sobre feminicídio, né? Como eu sou um pouco desse campo do jornalismo também, eu estou sempre acompanhando as matérias de mortes. Por exemplo, o último feminicídio que ocorreu agora, acho que foi dia 3, deixa eu ver, anotei. Foi ontem, né? Em Guriê. Foi em Guriê ontem? Foi, justamente. Antes de ontem, eu acho. Foi. Você lê aí várias abordagens, né? Várias notícias sobre esse feminicídio. Então, às vezes não cita o nome da mulher, né? Às vezes não fala um pouco sobre a história de vida dela. É como se ela fosse um número de morte apenas, entendeu? Despreza a condição de vida da mulher. Né? Por mais que o jornalismo ele tenha esse fator factual de você falar, retratar o real ali cru, mas também a gente tem, enquanto jornalista, tem também uma postura social, uma função social a ser executada. Né? Então, esses temas sobre o feminicídio muitas vezes culpabilizam a mulher pelo fato dela ter morrido. Né? A gente vê as notícias de imprensa, elas não são nem um pouco solidárias. Elas não situam a questão do feminicídio como uma questão de cunho social, como uma questão de cunho político e principalmente cultural. Coloca numa condição de normalidade. Inclusive, teve também um feminicídio no dia 5, que eu fui ler as matérias e estava sendo tratado como homicídio. Ou seja, o debate ainda não chegou na imprensa, o que é até assustador isso, né? Porque se existe uma tipificação de um crime e a gente está aí nesse movimento, nesse segundo feminismo, né? Por que a imprensa não notificar como um feminicídio, e sim como um homicídio? É um desrespeito a uma conquista social, que essa tipificação ela veio reconhecer que as mulheres morrem pelo fato de serem mulheres. Né? Então, assim, eu acho que a abordagem da imprensa também, ela conta negativamente. A questão da subnotificação, do feminicídio, não é isso? A questão da consciência das mulheres, que a gente tem que desenvolver ainda mais, tem que se fortalecer ainda mais, né? E os homens também têm que aderir a esse nosso debate, a gente precisa falar mais, né? É importante muito falar. Mais. Não pode silenciar, não é?
nós precisamos mostrar à sociedade que a mulher precisa de ter o apoio, né? Uma apoiando a outra, né? Inclusive hoje, viu, eu tive o grande prazer de conversar com a Maísa, a delegada Maísa, viu? É uma pessoa maravilhosa, eu já trabalhei com ela aqui em Guarabira e sempre a gente militou por esse fluido, desses processos de mulher, de exploração sexual da infância, da adolescência. E é importante a gente mostrar. E ela foi muito solícita, ela mandou muito material, muitas informações boas, que ao longo da semana eu vou repassar para as informações no meu story, no coisa de fotos. Vou passando para as amigas, né? Para a população entender melhor. E a Maísa me deixou também na incumbência de qualquer problema de ordem, né? De feminicídio, que eu souber, ou que alguém me procurar através dessa live, não é? Eu procurei diretamente ela, que ela é a delegada ela é coordenadora de todas as delegacias do Estado, né? Do Estado. Doutora Maísa é de uma carreira exemplar, né? E uma pessoa extremamente solícita. Sensível, né? Sensível à causa. Demais, né? Demais. Ela abraçou a questão, né? Mas a conversa está muito boa, está ótima, viu? Você está dando um show aqui de informações, né? Você que está. Então, nós vamos fazer agora, vamos dar um intervalozinho pequenininho para falar sobre... As perguntas aqui tá tudo dentro do assunto da live também, passada, né? Da live passada, em respeito, aos nossos, né, seguidores, a gente vai perguntar. A violência doméstica contra a mulher vem aumentando, apesar de tudo que a mulher vem conquistando nas últimas décadas. O homem atual ainda não está psicologicamente preparado para lidar com suas companheiras como uma pessoa igual a ele, com os mesmos direitos e deveres. Quando fala, é muito bem colocada essa questão dessa pessoa, né? Quem foi? Foi uma mulher? Foi uma pergunta, foi da live passada, 15 dias atrás. É muito interessante. E agora tem uma questão a ser pontuada, né? Quando a gente fala assim, o aumento do feminicídio, a gente tem que interpretar o aumento, esses dados, esses índices, de duas formas. Que existia uma condição de invisibilidade da violência, que hoje a gente está superando, então está aparecendo mais. Está aparecendo mais. Antigamente era invisível, como o coronavírus, né? Exato. Então, talvez a violência, nem sempre esse dado é a expressão de um aumento da violência, mas de um aumento da denúncia, de tirar essa violência da invisibilidade. É importante a gente ter um pouco essa leitura. A outra questão. Como acionar a rede de proteção sem se colocar em ainda mais risco? Né? Tudo sigiloso. A partir do momento que a mulher ela liga para o 190, todos os dados dela são preservados. 197 também, né? O 197. E a doutora Maísa também falou que tem também uma delegacia online. Online. Exatamente, porque antes não existia a delegacia online, mas não existia a aba da violência doméstica. Agora você pode fazer a denúncia via delegacia online. E pode até mudar o nome. E pode até mudar o nome, né? Botar o nome fictício, fazer todas as informações. A doutora Maísa, ela deixou claro. Ela diz, Penha, qualquer denúncia a gente pode fazer sem demonstrar quem está fazendo, obter o nome da mulher, porque como é online, eles não vão conhecer nem vão saber. Então é importante que a gente informe que existe essa denúncia online, que ela não vai se expor, não é? Mas vamos adiante, né? Isso dela, porque ela não tinha essa aba, e assim, devido à pandemia, ela acelerou o processo para inserir, sabe? Eu achei bem bacana da doutora Maísa. E ela ficou também, de qualquer dia, de fazer também uma live comigo para falar sobre a questão da Lei Maria da Penha, né? Ai, que bom, eu vou acompanhar essa live. Vai ser muito Vamos lá. Aí outra questão, Penha, dessa questão é que qualquer pessoa pode denunciar violência doméstica, não só a mulher, tá? Do prédio, a vizinha, os vizinhos, os irmãos, os familiares. Exato. É importante a mulher saber que ela tem família,
que ela tem alguém que Uhum. para dar o apoio, para dar o suporte, que ela não está só, que ela não está Uhum. só. Qualquer pessoa da família que você buscar ajuda, não tenha vergonha de procurar ajuda. É melhor você buscar ajuda do que morrer, não é? Com Mas vamos às certeza. perguntas, viu? O tempo está Vamos, passando, viu? Só temos vamos 20 minutos embora, vamos agora. embora. Gostaria que as doutoras falassem sobre a violência do silêncio. Não é necessário existir briga para se ter violência. O que dizem? Olha, Penha, eu vou falar bem superficialmente, mas aí é contigo, porque essa é tua arena, viu? Ah, diz aí. Eu acho que existe uma questão de desprezar muito o subjetivo da mulher, né? Hum, Essa coisa de você desconsiderar o sentimento. O menosprezo, quando a gente fala de menosprezo, a morte pelo menosprezo, né? É justamente isso, é você desconsiderar o sentimento da mulher. certo. Todos os fatores que envolvem aquele sentimento, não só o sentimento de amor pelo parceiro, né? Mas toda a condição de fragilidade psicológica que ela tá. Então, eu acho que essa pergunta aí, ela é para você. Essa violência silenciosa é uma violência que machuca muito. É o desprezo, é o menosprezo, é a falta do respeito, é a falta a negação do carinho, a negação do amor, a negação do sexo. Tudo isso está envolvido no silêncio. Gente, isso aí também pode até ser uma conotação do sádico, né? Aquela pessoa, eu agora esqueci a palavra que eu queria dizer, né? Hoje eu lembrei disso, mas eu esqueci. Eles se colocam numa posição, né, de superior, de não querer ser submissa à mulher. E principalmente quando a mulher brilha, quando a mulher ela desenvolve o lado intelectual, onde a mulher faz doutorado, faz tudo aquilo que ele gostaria de fazer e não faz. O ego ferido do homem, não é? Ele Quando a mulher se machuca, emancipa, né? se Quando a mulher se emancipa, emancipa. se Alguns homens não emancipa. sabem lidar com a emancipação da mulher. É muito E isso complicado. dói muito para ele, porque ele não quer que ela brilhe, porque ele vai perder o domínio sobre ela. Então, ele silencia para machucar. Para dizer aqui, olha, aqui o homem sou eu, aqui o macho sou eu. Então, existe esse lado do silêncio que machuca, que oprime e que deixa a mulher lá embaixo. Né? Porque ele não busca sexo, ele despreza, ele faz de conta que ela não existe. E isso realmente é muito, psicologicamente, é horrível para a mulher. Né? A gente vai para frente, viu? Porque senão não vai dar tempo. Vamos embora, Vamos vamos lá. embora. Já que estou tentando, viu? Em briga de mulher, de marido e mulher, não se mete a colher. Os vizinhos devem denunciar possíveis agressões? Deve, como pode e como agora existe uma lei da Assembleia Legislativa A que lei de diz que Cida, né? Cida Ramos, né? Foi essa lei? não é descida, mas a gente tem contribuído no debate para que a própria Assembleia se sensibilize no sentido de que a gente deve criar legislações para a mulher, né? Mas essa lei é do presidente da casa, que é o Adriano Galdino, né? Diz que a mulher, que todo condomínio deve denunciar, tanto o condomínio quanto os vizinhos, né? Os vizinhos daquele condomínio. E podem correr em multa caso a pessoa não faça a denúncia, né? E deixe a condição lá da violência oculta. Porque é dever de todos fazer essa proteção, né? Sociedade, Estado. Então, em briga de mulher, em homem e mulher, a gente deve E meter a mete colher. a A colher, gente sim. deve se envolver. Porque até uma figura externa, uma pessoa que chega de fora para conversar, para intervir, ele minimiza a situação, não é? Uhum. Qual deve ser o papel dos pais na formação de filhos que não reproduzam o machismo, chaga que ainda está presente na sociedade? Eu acho que primeira informação, os pais se interessarem pelo tema, né? Porque a gente sabe que a gente é herança dos nossos pais.
Então, se os Exatamente. pais tiveram uma formação machista, misógina e colocando a mulher nessa condição de submissão, é muito fácil que seja reproduzida para os filhos. Então, acho que o primeiro passo é o interesse por essa temática. Se a mulher ela sofreu a vida toda violência, ela tem que se interessar, ela precisa se interessar sobre isso para que não reproduza no filho. Então, vamos lá. Quais as consequências e danos psicológicos para os filhos de uma relação de pais separados, onde a relação familiar era de violência verbal, conflito dos pais? Com certeza, isso traz consequências seríssimas na cognição, na concentração da criança, até na personalidade da criança. Ela está vendo briga, ela está vendo confusão, ela está vendo palavras baixas, né, em relação à mãe. As palavras que fala, eu vou lhe matar, você não serve para nada, você não presta, não é? Então, isso tudo vai denigrindo a imagem da formação da criança, que ela vai crescer ouvindo esse barulho. Confusões, briga, xingamento, espancamento, violência. Quem é o filho que gosta? Eu vi uma vez um menino dizer: eu matei meu pai porque eu via ele constantemente bater da minha mãe. E minha mãe não se bate. Né? Então, existe realmente essa situação que precisa realmente trabalhar com essa criança, levar ela a um acompanhamento, buscar uma ajuda psicológica, para ele não crescer com essa ideia de que a violência reina dentro de casa. A mulher para apanhar mesmo, a mulher para ser, não é, oprimida. Antes da próxima pergunta, eu só queria fazer uma observação que eu esqueci, que eu acho que é de extrema importância, até porque antes de ontem foi o dia, né, contra a LGBTfobia. Fala que os crimes transfóbicos e a lesbiofobia, né, que é o crime contra as mulheres lésbicas e contra as mulheres trans, em algumas situações também pode se caracterizar como feminicídio. Né? Porque assim, a gente tem que entender que a gente tem que incluir no rol aí desse crime de violento as meninas e também esses dois tipos de crime, que em alguns casos pode se constituir, certo? Só para frisar, porque a gente teve esse dia emblemático recentemente, né? Então acho que é importante falar sobre isso. Mas pode continuar com a pergunta, Pena. Como seguir? Nós já temos ainda 12 minutos. As mulheres, sobretudo as mães, também têm culpa na perpetuação do machismo. Se a mulher... Então, as mulheres, sobretudo as mães, também têm culpa da perpetuação do machismo. Foi o que acabamos de discutir, né? Porque essa palavra culpa, ela tem uma conotação já em si machista, né? Essa culpa. Ela é herança daquilo que ela foi, da criação dela, então ela só reproduz, né? Quando a gente abre esses processos aqui de conversa, de diálogo, é para que as pessoas tomem cada vez mais consciência, porque uma cultura, ela não se rompe de uma noite para o dia, né? Então, assim, eu acho que não é a culpa, é a falta de informação, é a falta de consciência, né? Assim, também não é tirando toda a culpa, porque a mãe tem responsabilidade na educação dos filhos. Quando ela aceita essa situação de dominação, quando ela aceita essa condição que é imposta para ela, porque ainda tem mulheres que ela passam ainda a cueca, a roupa, o marido vai para o banheiro, aí ela leva tudo, toalhinha, leva tudo. Eu matei o galo na primeira noite, na primeira semana eu matei o galo. Não. Você, olha, aqui é a sua gaveta, faça isso, faça aquilo, né? Mas tem mulher que ela foi educada, ela foi observando, ela foi criada nessa submissão. E é difícil ela tirar essa cultura, essa crença de que a mulher precisa servir o homem, a mulher precisa ser submissa ao homem, né? Então, isso tudo parte da questão cultural, né? Também de informações. Reproduzir. Como seria a nossa sociedade caso realmente houvesse igualdade entre homens e mulheres? Seria muito bom, né?
Seria uma sociedade ideal, né? Ideal, E a né? gente, e assim, quando eu penso assim, sabe, Penha, quando se fala em utopia, né, em uma sociedade mais justa, e as pessoas fatalizam isso, não, é impossível, a gente nunca vai romper com esse modelo de vida que a gente tem, que é um modelo destrutivo, né? É Uhum. um modelo muito destrutivo. Mas eu penso que a gente tem que pensar nessa sociedade ideal, a gente tem que lutar por ela, muito embora seja difícil de atingi-la. Porque É se a a gente não questão lutar do. pela sociedade ideal, a gente vai ficar mais atrasado do que a gente já está, Tem entendeu? que A gente tem que acreditar, não é? colocar De o um mundo ideal, melhor, de uma com sociedade mais certeza. igualitária, né? Com mais respeito. Essa situação toda que está acontecendo aí, a gente vai tirar muito proveito, com certeza. Vai tirar muito Agora, uma proveito dessa coisa situação. vai. Pois não, E pode uma falar. coisa interessante nessa pergunta dela é que, assim, como seria uma sociedade sem essa opressão de gênero, né? Sem essa. Eu acho que muitos cientistas estariam nos nossos livros, porque muitas mulheres tiveram até as suas carreiras, né, obscurecidas por homens. Grandes cientistas tiveram por trás delas mulheres, aliás, à frente, ao lado, não por trás, que brilharam e que tiveram um grande desenvolvimento do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da produção do conhecimento e que não foram reconhecidas. Pois é. Então, a gente teria mais mulheres nos livros, mais mulheres nos espaços sociais, mais mulheres nos empregos, seria muito bom. E mais com qualidade de vida, né? Porque Com não tem certeza. coisa pior do que você viver com um homem pesado, né? Não tem. Poder viver mais leve, poder viver sorrindo, podendo aproveitar mais, né? Usufruir mais dos relacionamentos, do amor, do carinho, do afeto, né? Respeitando para ser respeitado, né? São os paradigmas que precisam quebrar realmente dessa cultura machista, não é, Rafaela? Vamos lá. Exato. Que ganho social poderíamos esperar? O que fazer quando percebemos que naquela residência ou apartamento está havendo agressões e espancamento? Como se deve proceder? Para quem devo ligar e pedir ajuda? Fazer a denúncia, diz que 197, diz que 190, fazer a denúncia, informar o endereço, a situação, o profissional que está acompanhando, ele não vai pedir dados que você não possa informar, só vai pedir as informações necessárias para fazer a averiguação da situação. Pois Então, bem, é denunciar, é realmente se sensibilizar, a porque não há denúncia denúncia sem sensibilização sobre o tema, né? Entender que a é violência contra a mulher é uma questão coletiva e não uma questão aqui. pessoal. Aqui, última pergunta. O que avançou com a Lei Maria da Penha? Sabe quem vai responder isso? A doutora Maísa. Eu vou convidá-la para vir aqui conversar com a gente, para ela dar continuidade. Mas você pode falar o que avançou alguma coisa para a gente dar. Avançou, né, justamente nesse sentido de entender que a violência não é mais uma situação de cunho privado, né? Mas é uma De situação saúde de pública, né? social, tanto de saúde pública como uma questão social que envolve a participação do Estado, a participação de toda a sociedade. Toda a sociedade tem que estar a par dessa violência e denunciar. Então, deixou de ser uma situação de cunho privado que acontece ali nas quatro paredes entre a mulher, o marido e a família, né, a violência no âmbito da família, para ser um problema de cunho social. Bem, Rafaela, nós estamos já chegando no final da nossa live, né? Nós temos 7 minutos, vou deixar para suas considerações finais. E eu vou prometer, muita gente aqui entrou, eu vou prometer, vou ler amanhã bem tranquila, vou ver as perguntas, algumas colocações, e tiver alguma pergunta para você, porque eu estava muito empolgada aqui na nossa entrevista, que eu não olhei muito as perguntas. Mas aí você promete, eu prometo, né, de enviar para você as perguntas e você fazer uma fala e eu jogar para eles, eu responder para eles, certo? Durante a semana, tá bom? Então, eu quero agradecer, não é, a todas as pessoas que participaram
Eu acredito que foi um bate-papo, uma conversa muito gostosa, né? E você realmente encantou a todos nós, viu, Rafaela? Parabéns, Oh, viu? Você é uma obrigada. pessoa fantástica, eu conheço um pouco de você, né? Você é uma pessoa altamente capacitada. E vamos que vamos, né? Mas fique à vontade para as suas considerações finais. Primeiro eu queria saudar a todos que participaram dessa live pelo interesse que vocês têm sobre essa temática da violência. Dizer que a violência contra a mulher ela é uma situação que diz respeito a todos nós e que os homens também sofrem, né, com o machismo. Então a gente é uma situação social que precisa ser superada. Dizer que a gente tem um mandato super atuante, que é o mandato da deputada Cida Ramos, no sentido de que a gente tem uma CPI do feminicídio aqui no estado em atuação, né, a qual eu faço parte da coordenação, e a gente vem fazendo esse trabalho de denúncia, de debate, de compreender como se processa esse fenômeno aqui no estado, e esse mandato é aberto ao diálogo, então sintam-se sempre à vontade para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, dar alguma contribuição, participar do debate, certo? E assim, nesse contexto de pandemia, deixo toda a minha solidariedade aqui a todas as mulheres que sofrem violência doméstica e dizer que todos nós precisamos nos sensibilizar com essa temática. Tá Pois certo, bem, Penha? eu quero agradecer a todos vocês. Olha, gente, eu vi muitas pessoas aqui, eu não vou falar o nome para não ser omissa, né? Mas muitas pessoas entraram e parabenizaram a nós o trabalho que nós fizemos aqui. E eu quero um beijo para todos e muito obrigada, Rafaela, pela sua disponibilidade. Eu vou encerrar para a gente não perder para não dar continuidade, né? Gravar, para não perder a gravação, certo? Muito obrigada. Tá, joia, Penha. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.